Então neste vídeo vamos resolver aqui um pequeno bug, ou se quiserem uma melhoria no nosso jogo. Portanto, da maneira como nós criamos a câmera está como filho do player, e então basicamente quando nós rodamos o player, ela roda. Isto quer dizer que, por exemplo, se o player estiver junto a uma parede, a câmera atravessa essa parede e inclusivamente podemos deixar de ver o próprio player. Pronto, a melhor maneira de nós melhorarmos isto é através do Cinemachine. Portanto, eu vou trazer o player aqui para o pé da nossa cabana, para depois testarmos isto mais facilmente. Basicamente vamos tirar a câmera de dentro do player e depois vamos aplicar o Cinemachine para que o Cinemachine controle a câmera na prática. Então vamos fazer o seguinte, vamos aqui ao player e vamos copiar a câmera, portanto cliquei com o botão direito e faço copy e depois vou colapsar aqui em cima onde diz nível 1. Eu estou a fazer isto no nível 1, mas depois terei que aplicar para o nível 2, não é? Portanto, vou colapsar tudo o que está no nível 1, vou clicar com o botão direito e faço o paste, que é para pôr a câmera cá fora. Neste momento tenho duas câmaras e então vou apagar a câmera que continua dentro do player com o botão direito e fazer delete. Pronto, agora tenho a câmera aqui fora, que já não vai atrás do player, portanto se eu jogar agora o meu jogo, o player vai se mover e não leva a câmera atrás. Como vocês podem ver, ele anda e a câmera está estática. Pronto, então agora vamos ativar o Cinemachine. Vamos aqui a menu Game Object, Cinemachine, e depois o tipo de câmera que nós vamos escolher é este Clear Shot. Pronto, este tipo de câmera é útil, como o nome indica, para seguir o player sem obstruções. Basicamente o que é que nós temos que indicar? Temos que indicar aqui quais são os parâmetros, o follow e o look at. Portanto, é para indicar o que é que a câmera segue e para onde é que a câmera está a olhar. Então, eu aqui no player ele tem a tag player, ok? Estava só a confirmar, ele tem a tag player. Eu vou criar um game object vazio dentro do player, botão direito, create empty, e vou-lhe chamar câmera. Porquê é que eu estou a fazer isto? Porque o player tem o ponto pivô cá em baixo, portanto não esqueçam aqui de mudar para o ponto pivô, então vai estar nos pés. Isto ia fazer que se eu arrastasse e dissesse à câmera para seguir o player, ela ia seguir na prática aos pés do player. Então eu vou criando este game object vazio, vou posicioná-lo, por exemplo, à altura da cabeça, e até se vocês quiserem, que às vezes os jogos têm a câmera assim meia de lado, porque às vezes o player está a obstruir coisas que são importantes para o jogador, a pressões a obstruir coisas que são importantes para o jogador, até o podemos pôr um bocadinho mais para a direita ou mais para a esquerda, para evitar esse problema, ok? Portanto, eu assim vou fazer com que a câmera vai seguir este ponto aqui e assim vai estar mais alta e não vai estar a olhar para os pés do player. Pronto, agora volto então a selecionar a câmera. Aliás, eu não quero selecionar a câmera, eu quero selecionar este Clear Shot Camera. Portanto, neste momento a nossa câmera, a main câmera, tem este iconezinho, quer dizer que ela está a ser controlada pelo Cinemachine. Podem ver que ele adicionou este script, Cinemachine Brain. Além disso, a câmera devia ter a tag main camera, pelo menos nos scripts do Cinemachine costumava ter sempre esta tag. Já agora, só para vocês verem a versão, eu vou aqui ao Package Manager, porque o Cinemachine tem evoluído nos últimos anos e há algumas versões que mudaram muito estas funcionalidades. Portanto, eu estou na versão 2.10.5, inclusivamente há aqui uma atualização para 3.1.5, que eu sinceramente não me apetece fazer agora. Vou fazer depois de ter isto configurado para ver se não estraga nada. Pronto, clicando então aqui no Clear Shot Camera, como eu disse, nós temos aqui a configuração da nossa câmera. Inclusivamente ela tem um objeto filho, que é onde nós depois podemos configurar algumas das coisas que não aparecem aqui no Clear Shot, mas aqui no Clear Shot vocês podem ver que tem aqui o Follow e o Look At, então eu vou arrastar para lá aquele Game Object vazio que eu criei.
Pronto. E aqui nesta parte não vou fazer mais nada, porque agora faço um diz Virtual Camera, portanto no Game Object, que é filho do Clear Shot. Aqui nós temos o body. Para que é que serve o body? Basicamente serve para vocês ajustarem a altura da câmera e também a distância que ela está do ponto que vocês querem que ela siga, portanto o offset. Eu vou executar aqui só para vocês verem a altura da câmera neste momento e depois vocês podem comparar com aquilo. Estão a ver que a câmera está a esta altura. Normalmente nos jogos a câmera estará sempre um bocadinho mais alta e também um bocadinho mais próxima, porque ela está neste momento a 10 metros. Portanto, eu vou voltar aqui ao Virtual Camera, no body. Então, em vez de 10 metros, eu vou pôr 5 metros, portanto, menos 5, que é para ela estar atrás, e aqui no Y vou pôr 2 metros de altura. Pronto, isto vai fazer com que a câmera vai estar sobre o player e ela vai automaticamente rolar para baixo para acompanhar os movimentos do player. Pronto, neste momento vocês veem que a câmera ainda não procura o player quando ele está obstruído. E isso é uma das coisas que temos que adicionar aqui à câmera. Inclusivamente ela também não evita colisões, portanto ela atravessa a parede da nossa cabana. Para evitarmos então as colisões, o Virtual Camera já tem este script, Cinemachine Collider, e vocês aqui podem indicar com o que é que a câmera vai colidir. Portanto, se vocês querem que ela colida com tudo, escolham Everything. E depois, se vocês querem que ela ignore alguma tag, normalmente eu aqui em ignorar tag, eu ponho a tag do player. Portanto, para a câmera não considerar que o player é um obstáculo dela própria, ok? E depois aqui onde diz Avoid Obstacles, vou ativar esta checkbox. E normalmente aqui o que eu costumo configurar é a estratégia para evitar os obstáculos, portanto, para evitar quando o player fica obstruído. E então aqui eu costumo escolher o Pull Camera Forward, ou seja, vai aproximar a câmera do player para quando ele ficar obstruído. Vocês podem experimentar outras estratégias para ver se funciona melhor com o vosso estilo de jogo. Portanto, e depois também podemos ter que ajustar aqui o limite da distância, no caso vocês acharem que ela ficará muito próxima. Portanto, neste momento, quando eu me aproximo e o player fica tapado, estão a ver, a câmera aproxima-se do player para ele não ficar tapado, para ele não ficar obstruído, e eu agora consigo estar dentro da casa e não tenho aqui problemas de conflitos, digamos assim, de não conseguir ver onde é que anda o player. Pronto. Isto depois pode ser tudo ajustável, se vocês tiverem casas maiores ou mais pequenas, podem ajustar aqui a distância que a câmera pode ficar, no mínimo ou no máximo, portanto podem ajustar isto tudo. Pronto, como nós temos o player como um prefab, eu vou atualizar aqui o player, portanto vou aqui ao player, vou fazer o overrides e aplicar a todos. Pronto, e agora vou fazer um prefab da câmera com o Cinemachine, como ela está agora. Ela está aqui para a pasta dos prefabs e também do Clear Shot, portanto da configuração da câmera. Pronto, agora indo para... Vou gravar estas alterações, que eu fiz isto no nível 1, vou agora para o nível 2. Nível 2. Deixa-me limpar aqui. Pronto, no nível 2 vocês podem ver que já temos aqui o player, mas o nível 2 neste momento não tem câmera. Se eu executar, ele deve dizer que não existem câmaras. Para mostrar a imagem, estão a ver? Então o que eu vou fazer é arrastar os prefabs da câmera e do Clear Shot. Portanto, vou arrastar a câmera e o Clear Shot para cá. Vamos ver se funciona tudo ou se não temos que... Dá-me a impressão que temos que configurar aqui o Follow e o Look At, que ele perdeu essas configurações, exatamente. Portanto, aqui no Clear Shot, vamos arrastar para cá aquele ponto da câmera que está dentro do player, no Follow e no Look At. Já agora deixem ver as configurações, se elas manteve ou não. Em princípio deve ter mantido aqui no body. Manteve o 2 de altura e o menos 5 para a distância. E aqui as configurações da colisão também parecem que estão todas ok. Pronto, e já podemos ver que temos câmera. E, por exemplo, se eu ficar aqui obstruído por uma destas árvores, a câmera aproxima-se para mostrar o player. Pronto, o Cinemachine tem diferentes tipos de câmeras, vocês podem experimentar, estejam à vontade. Para experimentar outras ou tentar outras configurações diferentes daquelas que eu vos aqui apresentei.